Salve, salve família! Estamos aqui em mais uma edição do Sem Segredo Podcast. Segue a gente no Instagram, YouTube, TikTok. Sem Segredo Pod, Sem Segredo Podcast, um podcast que a gente fala de política, cultura. Estou aqui com meu parceiro Turco. Certo, Turco? Fala, tudo bom? Ale, Cara, demais. hoje eu sou o Turco de abril, ele é o Ale de maio. É o D5, né? Turco, a gente tem um convidado aqui hoje que é um cara assim que é um profundo conhecedor sobre as periferias de São Paulo. Tem um projeto na Zona Sul há muitos anos. Tem um jornal que bate em cima da política, bate em cima das questões de cidadania há muitos anos também. Né? Foi um exemplo para mim assim, de ativismo e ação em comunidade. É um cara também que eu incentivo a toda a cadeia ali criativa da favela. Tem muito a ensinar sobre publicidade também, né? Então é um ativista assim e um ser humano incrível assim que de um lugar que, né, pô, das maiores favelas de São Paulo e consegue ali fazer a diferença. Estamos aqui com o meu amigo Joildo. E aí, tudo bom? Muito bom, obrigado. Obrigado você aqui por presença. É um prazer estar aqui no Sem Segredo, né? Será que vai ter segredo? A gente vai querer saber isso de você. Vem aí para contar um segredo pra gente. Acho que o primeiro eu queria começar com uma coisa que a gente ouve muito por aí. A favela venceu? Você leu minha mente? A gente tava falando isso agora. Rapaz, isso aí é uma... Eu acho que a aspiração de todo mundo é isso, né? Alcançar isso. Mas só de existir a favela como ela existe hoje mostra que não venceu, né? Então, às vezes a gente usa a exceção, alguém que conseguiu prosperar, alguém que cresceu, para dizer que isso é a regra. Não é a regra. Então, hoje tem gente assim, abaixo da linha da pobreza, a 100 metros da Paulista. Você não precisa ir para o fundão da Zona Sul para achar periferia. Então, às vezes, uma palavra que foi modificada ao longo do tempo e as pessoas esperam sempre que a pobreza é aquela coisa da palafita, é a coisa de gente na rua, morador de rua, né? Que até uma palavra é meio estranha, né? Ninguém mora na rua, né? Situação de rua. Então, para vencer, tem que mudar muita coisa. Eu acho que quando é uma provocação, de certa forma, essa frase, para que a gente possa conquistar e não desistir de mudar a realidade local, né? Porque as pessoas hoje buscam muito prosperar pela educação, prosperar pela questão da criatividade. Eu acho que é muito... Isso é mais democrático que qualquer coisa, né? A indústria criativa ela é incrível. Então, às vezes, o cara vai até tá falando fora do ar aqui, que você pode trabalhar com um cara na Índia, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, sem o cara ver a sua cara. Então, isso é independente se é preto, amarelo, azul. O racismo não vai alcançar essa questão na tecnologia, por exemplo. Agora, em outros aspectos, sim, né? Na música existe muito. Então, para vencer, falta muita coisa, cara. Eu acho que a gente precisa muito provocar, incentivar que as pessoas lutem pelos seus direitos. Mudou muito todos os lugares, tem se desenvolvido muito, as favelas elas se consolidaram demais. Conta um pouco, assim, para as pessoas conhecerem, né? Conta um pouco sobre o seu trabalho ali em Paraisópolis. Acho que é legal para as pessoas entenderem, né, onde você nasceu ali e como que se desenvolveu o trabalho, o que é o trabalho que você desenvolve lá no G10. Sim, então, assim, eu não sou de São Paulo, eu sou da Bahia, né? Eu cheguei em 98 em Paraisópolis, na final da Copa do Mundo da França, naquele dia fatídico, que estava chovendo, inclusive. Eu lembro até hoje por conta desses detalhes. E ao longo do tempo eu sempre tive envolvimento com tecnologia ou com movimento social. Fui da Uni, fui da UEE, da UMES em São Paulo. Fiquei na Associação dos Moradores de Paraisópolis até o ano passado. Então, assim, é uma vida ali social muito, muito viva. E ao longo do tempo a gente
passou a usar a tecnologia, usar a comunicação, usar a cultura para poder agir nessa questão de buscar melhorias, buscar mudanças. Então, em 2007, eu fundei um jornal, que é o Espaço do Povo, buscando mostrar um outro lado da favela, que não é só... É óbvio que não é a mil maravilhas, não é o paraíso na Terra, mas é óbvio que não é isso. Mas tem muita coisa potente que tem que ser mostrado, né? Tem hamburguerias artesanais incríveis. Explica aí para quem não conhece como que é Paraisópolis. Cara, lá você vai encontrar o cara que é multimilionário e o cara que está abaixo da linha da pobreza. Então você vai encontrar com uma pessoa na rua esbarrada, você não sabe se ele quem ele é. Porque tem de tudo. Então, se você não andar lá como um turista, você vai ser facilmente absorvido por aquela sociedade ali. Então, ali sim é diversidade. Em muitos lugares é assim também, não é exclusivo de Paraisópolis. E Paraisópolis é um pouco diferente de outros lugares, porque sempre houve muita visibilidade. Isso é bom e isso é ruim. Isso é bom porque tudo que fala de Paraisópolis, isso chama muita atenção. Mas também, do outro ponto de vista, acha que tem tudo, acha que está tudo resolvido, está tudo organizado, que não tem problema nenhum. Fala de urbanização, agora tem uma verba da Faria Lima de 1 bilhão e 600 milhões para fazer obras lá. As pessoas já crescem os olhos achando que esse dinheiro vai ser facilmente gerido ali ou vai ser aplicado. Vai ter um processo ali todo, vai trazer grandes melhorias, vai mudar muito a favela, mas é um processo que a gente sabe que não é do dia para a noite, né? Então, ali é uma reprodução da nossa sociedade e tem de tudo. Você vai encontrar 4 bancos, você vai encontrar uma das maiores casas Bahia que existe, 13 escolas, mais de 70 ONGs. É um universo, se fosse uma cidade, seria uma das 300 maiores do Brasil. Deixa eu só voltar para essa questão da favela venceu, porque, na verdade, cara, esse é um discurso que eu vi recentemente num evento de uma gravadora, e a maioria dos caras do funk, né, falaram que a favela venceu. Né? E aí a gente está ouvindo aqui que a favela não venceu. Né? Foi uma pessoa da favela que venceu e de repente, essa pessoa, às vezes, né, nem é da favela, nem é da comunidade, mas fala porque isso angaria, por exemplo, venda, likes, views, o caramba que for. O que você acha desses artistas que ficam falando isso? Tem gente que canta, que fala e que reproduz o que não viveu. Então, isso não é assim, novidade, não é exclusividade da favela. Isso acontece muito e tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso. E até o discurso que usa gírias, quer mostrar proximidade com crime organizado, como se aquilo fosse alguma coisa glamurosa, como se fosse alguma coisa que ajudasse a alcançar mais pessoas. E, na verdade, ele está enganando um grupo de pessoas e se enganando também. Essa questão de a favela venceu é um discurso que alimenta realmente uma grande galera e que acha que só porque passou a conviver com determinados estratos da sociedade, ele foi absolvido, ele mudou. Eu sou favelado, mas eu estou falando com o presidente, com o governador, com alguém, mudei de status. E, na verdade, as pessoas continuam observando ele como ele é. Se ele foi da favela, ele continua sendo visto como alguém da favela. Não é como alguém que foi... Olha, você agora ascendeu. Quantos exemplos você tem de artistas que, depois que passou um tempo, não conseguiu gerir bem a carreira e caiu, e o cara está pedindo doação na internet? Ele não... Depois que... Ele vale pelo dinheiro que ele tem, pelo que ele conseguiu angariar de recursos, não pela pessoa que ele é, não pela cultura ou pela... tudo aquilo que ele conseguiu criar e produzir, impactar na sociedade. Então, é um desafio muito grande conviver com esse discurso, porque parece muito que não precisa de mais nada. Você acha que essa romantização da favela acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento? Os extremos sempre são prejudiciais, né? Então, ou você põe a vitimização total, lá não tem nada, só tem crime, para você entrar você tem que pedir licença, tem que pagar pedágio,
como também o outro lado, que é assim, ó, você tem que sofrer bastante para poder você ser favelado de verdade. Ou você não pode sair. Se você melhorar de vida, você não pode sair de lá. Os extremos nunca ajudam. Então, quem conseguir estudar, trabalhar, se desenvolver e quiser sair, cara, vai com Deus, vai para outro lugar, cria a sua família e ajude o lugar de onde você veio. Se você for da favela, ajude, né? Sim, eles são, né, acho que um dos grandes exemplos que eu conheço de gente que mudou ali a periferia, né? No meio da pandemia, eu estava fazendo uma matéria sobre como que a sociedade estava lidando, com as periferias estavam lidando com a pandemia, bem naquele começo em que o governo praticamente não fez nada e deixou as pessoas sozinhas. Eu fui lá em Paraisópolis e eles estavam com um programa inteiro de doação de alimento, eu fui junto com eles levar alimento em casas de pessoas, naquilo que ele falou. Eu conheço mansões de milionários ali a 100 metros da casa daquela pessoa, de uma senhora de 80 anos, com 3, 4 crianças que não tinham como sair para comprar comida. E aí fui com eles, vi isso, E né? o lockdown, o home office não existe para favela. E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, o que vocês fazem, para as pessoas terem uma dimensão do trabalho de vocês lá, né? O que vocês fazem lá em Paraisópolis como que foi articular isso dentro de uma comunidade? Bom, assim, é um desafio fazer qualquer trabalho social, porque esse tipo de trabalho no Brasil ele é muito estigmatizado, né? Então, você vê notícias sobre desvio, você vê notícias sobre várias situações que são complicadas. E quando você fala de movimento social de morador para morador, é muito difícil, porque normalmente são os ongueiros, ou os presidentes de ONG de fora que vêm ajudar, que é os filântropos, né? É óbvio que a favela quer ajuda de quem é de fora, isso é óbvio. Ninguém aqui quer falar mal ou tratar mal quem cresceu na vida e se desenvolveu e pode ajudar. Isso nós precisamos de fato. Mas é da César o que é de César, né? Então, ajudar quem está procurando fazer diferente, mobilizar os moradores, mobilizar a sociedade para outras soluções. Então, na pandemia, o que aconteceu era assim, fecha tudo, vai para casa. Mas vai para casa como assim? Tem gente que é diarista, tem gente que é Uber, tem gente que é entregador, tem gente que é pintor, pedreiro. E como é que faz? Então, a gente pensando, assim, a Cria Brasil faz parte do hub do G10 Favelas, eu sou cofundador do G10 Favelas também, a gente existe formalmente desde 2019, mas o trabalho social que deu origem a isso existe há mais de 20 anos, né? Então, tem a União dos Moradores, a Associação das Mulheres, existe presenças em mais de 400 favelas no Brasil, e isso, durante a pandemia, se intensificou muito. E o G10 Favela surgiu de um pensamento que era o quê? O trabalho social ele é muito assistencialista, que é doar, doar, doar. Em geral, é isso. Então, a gente cansou desse movimento que se retroalimenta e não muda nada. Então, aproveitando nessa questão que você falou de assistencialismo, como você vê a questão do Bolsa Família, por exemplo? Existem ações que são emergenciais, né? Então, esse trabalho do assistencialismo ele não pode ser puro. Não pode ser só a doação por ela existir. Então, se você doa hoje uma cesta básica, você tem que doar amanhã de novo, porque a pessoa tem fome amanhã de novo. Então, esse trabalho ele surgiu a partir da inquietação de que não dá para só ficar doando. A gente tem que fazer um movimento de mudança. Então, o que a gente fez? Vamos trabalhar no lado do empreendedorismo. Vamos ajudar as pessoas a criar negócios, ou se ela quiser ser o melhor pedreiro do mundo, que ele seja o melhor pedreiro do mundo. Mas se ele quiser ser um empreendedor, que ele também tenha as ferramentas para aquilo. E aí ele vai sair dessa roda ali, que é sempre a mesma coisa. Mas eles não querem sair disso, né? Eu sinto que as pessoas não querem. Até ouvir uma piada. Eu não sou contra, Sim. não. Eu acho que sou fã do Suplicy, inclusive, né? Mas a gente já tem uma brincadeira que nego vai se aposentar no Bolsa Família. Cara, né? eu acho... Mas isso é de quem fala isso, normalmente é quem não passou fome ou é de quem não conhece o programa. Porque achar que alguém vai deixar de trabalhar ou alguém vai deixar de lutar para melhorar de vida por R$600 é considerar assim, que é muita pobreza
de espírito. Então, assim, tem muita gente saindo do programa social. O programa ele precisa existir, assim como as cotas precisam existir, mas vai chegar um momento que não tem que existir mais, porque isso cria uma distorção. Então, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu há alguns anos no Chile. Lá tinha uma lei de cotas para parlamentares. Era 50% mulheres, 50% homens, obrigatoriamente. Chegou uma eleição que pelo voto, elegeria 75% de mulheres. Sabe o que aconteceu? Tiveram que cumprir a lei. 50% mulheres, 50% homens. 25 vagas ali, 25% de mulheres deixaram de ser eleitas, porque foi cumprir a lei. Então, assim, a cota ela existe até o momento. O trabalho social existe até o momento, mas ele precisa ter a porta de saída, porque senão você vai sempre alimentar a dependência. Então, hoje a gente tem lá, por exemplo, um programa que dá refeições diariamente, mas a pessoa ela tem que frequentar um programa de qualificação, ela tem que ir para fazer um curso de culinária, ele tem que ir para fazer ir no Emprega Comunidades, que é um negócio de emprego que ensina o cara a participar de uma entrevista, como ele se comportar. Se ele não tiver a roupa, a gente fornece uma roupa para a pessoa ir para a prova, para a entrevista. Tem todo tipo de situação. Olha, se toda a periferia tivesse um trabalho igual do G10, que é isso, é o Bolsa Família funcionando, né? Porque eles dão essa assistência, mas oferece toda uma gama ali de primeiro emprego, de profissionalização. É que assim, eu entendo o argumento. Gente, eu não sou contra do Bolsa Família. Que eu acho até o contrário, tá? O que eu acho, tem gente que fala, eu não consigo gente para trabalhar. Eu falo, cara, o que você quer pagar, é melhor a pessoa ficar em casa, irmão. Melhora o salário, você vai ver como vai ter gente querendo trabalhar. É isso. Né? O cara quer pagar 2 pau para uma pessoa, a pessoa leva 2 horas para chegar, 2 horas para voltar, e vai ganhar 2 pau, e ainda tem horário para chegar, ela ganha lá 700, 600, eu não sei quanto que é o Bolsa Família, né? E aí ela limpa uma casa, limpa outra, ela vai ganhar os 2 pau. É isso que eu falo também. E tem uma coisa interessante que, assim, existe um estereótipo em cima de determinadas profissões, e as pessoas, como elas não conhecem, não acompanham, elas acham que são profissões menos qualificadas ou que recebem menos. Vou dar um exemplo para vocês. Pedreiro é uma profissão super reconhecida do ponto de vista financeiro. Vai contratar um bom pedreiro para você ver quanto custa a diária desse cara. Esse cara ganha mais do que empresário. Entendeu? Aí você olha o cara todo com uma roupa determinada. Para trabalhar, ele precisa ele vai se sujar. A pessoa vai ver ele na rua e acha que é uma pessoa de menos... Tá bom, pode ser menos qualificada educacionalmente, mas ele entrega ali uma solução que é valorizada pela sociedade e que é difícil de ter. É difícil porque as pessoas não querem pegar peso, as pessoas não querem se colocar em risco. Tudo isso está ali em jogo. Então, olhando por esse lado, né, a primeira impressão é sempre muito complexa. E, assim, a gente leva isso para a comunicação, que é o negócio que eu toco lá, que surgiu a partir do jornal Espaço do Povo, que é a CRIA. A gente leva isso para dentro da economia criativa, porque ali é democrático. A economia criativa você faz o que você quiser. Se quiser fazer 3D, se quiser fazer campanha publicitária. A gente tem o Anderson que trabalha com a gente lá na CRIA, que ele faz efeitos visuais de forma, assim, fenomenal. Me leva lá para falar de moda, pô. Bora, a gente faz... Eles têm um complexo lá muito legal, que tem um podcast, tem um jornal e tal, e tem uma agência de comunicação. Porque e assim, tem um tema que eles batem muito, que assim, hoje a publicidade erra muito quando vai falar de periferia, né? Então, o que precisa para o que falta no mercado da publicidade para conseguir falar certo sobre qual a periferia? E publicidade para a periferia só pode ser feito por quem é da periferia? Negativo. Acho que sim. Tem gente que é favela mais do que quem mora lá. Então, isso assim... onde você nasceu não determina quem você é exatamente. Tem gente branco, dos olhos azuis, que se comportam mais em querer mudar a vida de quem está na favela do que quem nasce lá. Isso, assim... Eu já vi muitos casos desse. O cara não precisa sofrer para ser favelado. O cara não precisa... E favelado, o termo que eu estou usando aqui, é aquela pessoa que quer mudar a vida de quem está ali. Né? Então,
as campanhas elas erram porque elas não fazem com a favela. Então, assim, eu quero dizer para o cara para a Dona Maria, que você citou, como que ela vai consumir. E acha que a pessoa não consome. O cara está na favela, o cara não consome. O cara não usa Nike, o cara não tem conta em banco, o cara não... Cara, usa tudo. E as pessoas usam o consumo como forma de mostrar ascensão social. O moleque vai lá, compra um tênis de R$800 e passa dificuldade dentro de casa. Usa um cartão de crédito e compra aquilo ali e ele está com o original. Não é à toa que Lacoste ganhou o funk, ganhou um monte de coisa por aí por conta de que as pessoas querem comprar o original. A impressão sempre é, vamos pegar o pirata ou as pessoas querem mostrar que elas conseguiram ascender, que elas conseguiram crescer. Então, elas vão consumir e o que for elemento assim, é Gucci agora, é Emporio Armani, você vai ver os funks, os funkeiros todos mas, são por assim. exemplo, o que aconteceu? O que eu vi, né? Um pouco de pessoas que exploraram isso como ostentação, né? E é o que você falou, o cara tem um tênis de R$1.000, e aí que até o Thiago do Gueto fala um pouco disso, né? E aí, às vezes, está faltando comida em casa, né? E aí, para mim, isso é uma ostentação. Eu trabalho com moda, né? Eu tenho um problema que eu não uso label. Você não vai me ver com uma camiseta, nem com a minha marca eu uso, claro. Sim. Mas eu acho que essa ostentação de algumas pessoas para dizer, olha, eu venci, ou eu consegui, eu tenho uma original, isso acaba prejudicando elas, porque não é uma camiseta Nike que vai falar um tênis Nike que vai falar que você venceu, nem uma camiseta da Lacoste. O que é, na maneira de se vestir, é qual é a tua personalidade enquanto estilo, qual é a sua identidade enquanto estilo. Né? Aí eu acho que o cara vai falar, pô, esse cara se veste legal. Né? Não estou falando nada contra a Lacoste nem contra o tênis Nike. Eu tenho tênis Nike pra caramba. Mas eu percebo que essa coisa da ostentação, para mostrar para alguém que você, às vezes, tem um tênis Nike, e quando você ganha um dinheiro, você compra uma Ferrari, né, com esses caras, e às vezes o cara não tem dinheiro para comprar uma casa para mãe, né? Uma Ferrari dá para comprar 3 casas, né, cara? Aí não compra uma casa para mãe. Pô, esse cara, para mim, é um imbecil. Isso aí está mostrando só um sintoma, né? Dessa degradação toda, né? De mostrar que as pessoas valem o que elas têm para mostrar. Então, se o cara tem primeiro dinheiro que ele arruma, ao invés de ele comprar uma casa, ele compra um carro que custa, sei lá, 15 mil, 20 mil reais só de imposto para ele manter todo ano ali. Para andar 100 quilômetros, ele vai gastar, sei lá, quantos mil reais de gasolina para que ele... Então, assim, é um sintoma de uma doença, que é essa sociedade que olha para... É uma doença? É uma doença. Você olhar para as pessoas e considerar sempre o que você tem para me oferecer. O máximo que as pessoas vão ter é dinheiro. Tem gente que a única coisa que a pessoa tem é dinheiro. Ela não tem mais substância nenhuma ali. Por quê? Porque ela reproduz o que as pessoas construíram para ela só reproduz roteiro, ela não cria nada. Tem gente que é bom para isso. E para ele está tudo bem. Ele arrumou um jeito, tem um padrãozinho para poder ganhar a grana dele. E isso existe muito. Hoje tem gente que tem receita de bolo. Não tem as músicas chiclete que antigamente duravam mais tempo? Hoje em dia é o seguinte, se eu te perguntar que você não sabe a música que foi hit na semana passada. Você não sabe. E é tão louco essa questão de TikTok, de trend, de um monte de coisa... que um monte de música você não sabe nem o nome da música. Ô, Joildo, só... na sua percepção aí, depois de mais de 20 anos, né, nessa causa, vendo algumas coisas mudarem, estamos num governo, né, agora atual, com muitas questões, e a gente já entende que a favela também gera muito dinheiro, mas por que esse dinheiro não chega, né, realmente para as mudanças? Cara, existe muitos interesses e muitas forças que acabam influenciando muito nisso, né? Quem tem mais poder político acaba direcionando muito mais o que acontece ali. Então, eu citei a visibilidade, por exemplo, de Paraisópolis, e lá a gente tem 3 unidades básicas de saúde. Tem favelas, bairros que não tem uma. E tem por quê? Porque houve força política para brigar por aquilo e pressionar no momento certo.
Então, é um processo que não é assim, uma resposta simples. Mas você né? sente que melhorou ou às vezes andou até para trás? Como é que você, Cara, qual a sua percepção? O dinheiro ele circula muito dentro, né? Então, se pegar Heliópolis, pegar Paraisópolis, Rocinha, outros lugares que o volume financeiro é muito alto, tem maior que várias cidades, o dinheiro ele tem uma circulação interna muito grande. Então, a riqueza acaba ficando muito dentro ali e a gente paga imposto em tudo. Às vezes as pessoas acham que quem mora na favela não paga imposto. A gente paga imposto no consumo, que é o pior que tem. Então, em tudo você já está pagando imposto. O mínimo, o que a gente não vai estar pagando talvez seja o IPTU para alguns lugares, mas o resto tudo a gente está pagando. Então, mudou um pouco, sim. E hoje em dia está tendo, por conta das redes sociais, existe muito um espírito de manada, na verdade. Então, essa coisa de você trabalhar a militância, do cara saber o que ele está... sobre o que ele está lutando, é difícil, porque é muita polarização. As coisas só viralizam em polêmica. Em polêmica vazia. Vou te dar um exemplo aqui, desculpa. Não, vai ficar à vontade. Surgiu agora uma polêmica com relação à comissão da mulher na Câmara dos Deputados, que uma deputada trans, que é mulher, supostamente não pode ser a presidente da comissão. Só que, assim, o que impede alguém, qualquer um, homem, mulher, amarelo, indígena, ser presidente da comissão da mulher, desde que defenda os interesses da mulher? Não tem problema algum isso. Assim como para ter uma secretaria da favela, não precisa ter um morador de favela naquela secretaria. O importante é que exista a secretaria e que aconteçam as mudanças e que o cara saiba sobre o que ele está falando. Porque é isso, às vezes as pessoas falam sobre a favela e eles não sabem daquilo. Eles não sabem... Eu falo isso direto. Nosso manifesto, a gente fala que as pessoas acham que 17 é uma rua em Paraisópolis, o baile da 17, né? Acha que é uma rua. E não existe rua com esse nome lá. Então, é o nome de um bar antigo e tudo mais. Mas, de fato, falam sobre a gente sem conhecer a nossa realidade. Deixa eu te falar uma coisa. Acho que foi na eleição do Haddad, o Mano Brown falou que o PT não conhece mais a favela. E aí a gente está vivendo um governo do PT, né? De uma pessoa que tem uma sensibilidade social muito grande. Mas a gente também vê que a vida das pessoas não melhorou tanto quanto a gente acreditava que o governo do PT fosse fazer. Como você analisa esse governo, esse agora do PT, inclusive como é a eleição desse ano? Olha, a polarização sempre, em qualquer cenário, é muito ruim, né? E existem muitas forças que puxam para um lado, para o outro, e nenhum governo anda sozinho. Então, assim, o governo estadual tem sua esfera de responsabilidade, municipal, o governo Lula e tudo mais. Cada um vai ter ali o seu papel, e nessa loucura da polarização, sempre quem puxa mais, sempre quem tem mais capacidade de reivindicar, acaba ganhando nisso. É óbvio que a gente quer avançar mais rápido. Então, assim, criou-se uma secretaria, por exemplo, Secretaria Nacional das Favelas. Quando cria uma secretaria assim, a gente espera que vai regularizar tudo, todo mundo vai ter título de posse no dia seguinte. E não é assim que funciona. Existe uma máquina ali dentro que precisa ser destravada para acontecer as coisas. Independente se deu certo, se deu errado, se avançou ou não, se fosse até um governo mais da direita ou do Bolsonaro... todos acabam entrando nessa mesma dinâmica. Porque, se você olhar, os atores políticos são os mesmos. Em geral, são os mesmos. Muda partido de vez em quando, um ou outro, mas eles se falam. Isso é igual jogador de futebol. Dentro do campo de futebol, o cara briga, o cara dá uma rasteira, mas no dia seguinte ele está no bar. Quem você vai votar na próxima eleição? Ainda não sei os candidatos que estão por aí. Tem, né? Você tem os candidatos do PSD, que é Ratinho... né, Eduardo Leite. Não sei se vai. E aí não sei se eles vão concorrer. Lula, não. Acho que não vai concorrer. O Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Você tem uma visão. Né, você foi da Uni. A Uni é totalmente de esquerda, né? Cara, eu aprendi ao longo desses mais de 20 anos que a gente precisa ser, em determinados momentos, a gente precisa ser pragmático. A gente precisa entender o cenário que está ali, porque. Vou te dar um exemplo. O que mais avançou em Paraisópolis, o que mais a gente conseguiu conquistas para a comunidade foi no governo de direita, o governo do Kassab, Serra e Kassab. E assim, a gente espera que a esquerda vai estar mais
mais preocupada com mudar aquilo ali. A gente teve muita dificuldade no governo do Haddad, por exemplo. Então, assim, a urbanização praticamente parou, estacionou no governo Haddad, na favela de Paraisópolis e em outras favelas também. Então, o Mano Amaral tem razão. Com certeza. Então, assim... Eu acho que ele tem, né? E como que você avalia a prefeitura atual? Cara... Do Ricardo Nunes? Muita coisa aconteceu. É difícil a gente, quando a gente não está dentro, a gente fazer essa avaliação. Mas, por exemplo, se você for olhar em Paraisópolis, uma luta muito antiga era a canalização do córrego do Antonico. Hoje está acontecendo a obra. É uma obra difícil, complexa, 3.000 famílias em cima do córrego, e aí tem que remover todo mundo, indenizar ou recolocar todo mundo e fazer a obra acontecer. Essa obra, por exemplo, ela não atende só Paraisópolis, ela atende também o Morumbi, porque é o mesmo córrego que passa embaixo do estádio do Morumbi. Se vocês já foram no estádio lá, existe uma plaquinha, uma placa lá pintada dentro na parede, que é risco de inundação. Por quê? Porque é o córrego passa embaixo do estádio e passa dentro da favela de Paraisópolis. Então, é uma obra que vai ajudar todo mundo. Mas eu não posso olhar do meu cenário e achar que assim, a cidade toda está satisfeita ou insatisfeita. A mesma coisa com relação ao governo do Tarcísio. Então, assim, no geral, eu tenho visto coisas acontecendo. Mas se isso vai continuar, se isso vai avançar, se isso vai melhorar, é um processo que a gente precisa só que acelere, né? Deixa eu aproveitar essa coisa de gestão, né? Por exemplo, você tem, tanto no governo federal, estadual e municipal, 2 secretarias que poderiam, fora, né, a primeira, para mim, é educação, segunda, saúde, né? E você tem segurança, tem outras secretarias, todas elas são importantes. Mas o que eu vejo nas comunidades que falta, né, que ajudaria, né, é cultura e esporte. A cultura é economia criativa. Sim. Quando você não tem um projeto de eventos. Né? Eu não estou falando de eventos, né? Estou falando de um trabalho cultural, de formação dos indivíduos para a área cultural. Né? Como você avalia, por exemplo, o governo Lula na área do esporte e da cultura? Depois eu vou perguntar do Tarcísio e depois eu vou perguntar do Ricardo Nunes. Olha, a Lei Rouanet, por exemplo, é um instrumento que é importantíssimo. Tem muito, entra nessa discussão da polarização e da discussão de quem não conhece a Lei Rouanet e de quem não conhece os outros instrumentos que tem por aí. É difícil a captação, né? Existe que eu falo que é um clube fechado ali de incentivadores que já vão incentivar determinados tipos de iniciativas, mas se a gente achar a empresa que quer investir, o projeto vai conseguir acontecer, e aí é óbvio, tem que acompanhar a execução, tem que acompanhar tudo ali. É um dos menores orçamentos, se você for olhar, pegar o governo federal, essa área de cultura, esporte e outras secretarias, ministérios acabam sendo muito reduzidos, né? Porque acaba indo muita coisa para o restante, né? Para educação, para saúde, até mesmo para pagamento da dívida pública. Então, acaba sendo um processo que os instrumentos que existem, a gente tem que abraçar. Existe a Aldir Blanc, existe a Lei Paulo Gustavo. Essas leis ajudaram bastante. Você pode perguntar para a área cultural. Em qualquer lugar, eles vão ter reclamações, vão ter críticas, mas vão elogiar esses instrumentos porque não existiam. É dinheiro novo, e aí é dinheiro que não é... Você vai ter que bater na porta de ninguém para poder captar. É dinheiro que vai entrar diretamente. Então, isso ajuda muito a ter uma capilaridade maior. É óbvio que o Brasil sim, se for olhar a Europa, a gente é maior que a Europa. Então, assim, são vários países. Você não vai conseguir agradar todo mundo, mas, sim, eu olho esses instrumentos como algo, assim, interessante e se reproduz para baixo. Então, no governo, você acha que a cultura e o esporte no governo do Tarcísio? Cara, acaba tudo sendo um pouquinho... Tudo meio travado um no outro, né? Acaba se reproduzindo essas iniciativas. Então, for olhar, por exemplo, para o esporte, para a cultura no Estado e na Prefeitura também, acaba se focando em determinadas ações que são pontuais também, que são programas que acontecem, mas também tem as leis de incentivo. Lei de incentivo do Estado, que é o PI, né? que
que é para esporte, tem um PROAC. O PROAC também tem muitas iniciativas. Isso, assim, eu acho que a gente tem que olhar que eles estão fazendo um trabalho muito grande de dar visibilidade para as iniciativas, criaram novos instrumentos lá, o SP Cult, criaram umas formas ali das pessoas pelo menos saberem que existe, né? Porque isso é uma coisa que acontece muito. Existe a iniciativa, existe o recurso público e as pessoas não sabem que existe, e aí o mesmo grupo de pessoas acabam sendo sempre contemplados. Precisa avançar muito. Essas duas áreas e outras áreas, por exemplo, de tecnologia, de formação de robótica, coisas que são modernas, que podem dar acesso às pessoas a mudar de vida, a se desenvolver. E a cultura, além do aspecto financeiro também, mexe muito com a sociedade no geral, né? A cultura ela deveria ser assim, e não existe uma matéria na escola para isso, assim como não existe educação financeira, assim como não existe outras cadeiras que deveriam existir, porque isso molda como a gente vê. Porque o cara que sim, fala de meritocracia, por exemplo, o cara não percebe que ele sente que o outro não tem nada daquilo. Então, dá um exemplo para você, o cara... Tem gente que faz o quê? Acorda, toma café, vai tomar um banho numa piscina, depois vai ter uma aula de judô, um inglês, aí à noite o cara vai fazer uma faculdade Casper Libero, uma INSPER, qualquer uma dessas que são elitizadas, que só poucas pessoas vão ter acesso. E o outro vai fazer o quê? Ele vai acordar às 5 horas da manhã, ele vai pegar um trem em Guaianazes, ou vai pegar no aeroporto lá perto do Grajaú, vai andar 2 horas até chegar no centro, vai trabalhar, isso aí ele vai chegar às 7h30 da manhã no trabalho, vai chegar de noite e vai para... Se ele tiver muita força de vontade, ele vai para a faculdade à noite e aí no dia seguinte repete todo esse processo. Ele tem que estudar perto de casa, porque senão ele não consegue fazer essa trajetória toda, ou ele não vai estudar. Então, a vida sempre vai ser essa de ficar nessa roda do sobreviver, né? Ô, Joildo, um tema que decide a eleição e que a esquerda, na minha opinião, é muito falha, é a segurança pública, né? E a gente tendo dentro de uma periferia como Paraisópolis, esse é um tema diário, né, que você vê, enfrenta. O que você vê que foi... O que você acha que é efetivo e que a gente precisava ter atenção e que você viu de efetivo na questão da segurança pública dentro das favelas? Cara, a presença do Estado normalmente nas favelas é a polícia. É essa presença que existe. Então... A vivência do morador de favela com o Estado costuma ser essa. É difícil essa relação, porque normalmente é sempre num momento complicado. Ou é uma ocorrência, ou é um incêndio, ou é qualquer coisa que está ligada àquelas pautas negativas que eu falei lá no começo. Então, é muito difícil você olhar e perceber algo que seja... um indicativo de melhoria, mas de tudo que está aí, a obrigatoriedade ou o uso de câmeras, por exemplo, ajuda a preservar a segurança do policial e também do morador. É um negócio que é polêmico, óbvio que é polêmico, mas se você garante que vai ter aquele instrumento ali, o abuso ele vai diminuir, porque o cara, se ele sabe que ele está sendo gravado 100% do tempo, ele vai evitar, então ele vai reagir conforme, entre aspas, o protocolo, mas não existe protocolo. Entendeu? Tem um caso assim, que foi um caso terrível em Paraisópolis, de uma pessoa que estava rendida, aí inadvertidamente um policial foi lá e ligou uma câmera. E aí o que aconteceu foi que registrou a pessoa que estava rendida com as mãos para o alto sendo assassinada. Se a câmera não tivesse gravado aquilo, ninguém ia saber. O que aconteceu? No mesmo dia houve assim, um protesto violento. As pessoas viram isso na televisão.
mas não deveria ter, não deveria existir nem a necessidade de ter câmera. Se houvesse treinamento, houvesse protocolo, houvesse tudo, mas, para mim, de fato, o que resolve é ter as outras coisas que a gente discutiu antes. É educação, cultura, esporte, é toda a questão de evitar que se chegue numa ação de segurança pública. Se o cara está fazendo arte, se o cara está estudando, se o cara está empreendendo, ele vai estar menos suscetível a estar sendo julgado pela justiça ou pela Mas essa polícia. pessoa, por exemplo, que foi assassinada, ela podia estar estudando, ela podia estar trabalhando e, mesmo assim, ela poderia estar sendo assassinada pelo Estado que deveria defender e proteger ela. É assim, eu não vou entrar nem na questão do que o cara estava fazendo, mas naquela situação, ele já estava rendido, ele deveria ter um julgamento. Ele não estava ameaçando em forma nenhuma ninguém ali, naquele momento. Ele foi julgado. Ele foi julgado. Ele foi julgado culpado. Exatamente. Então, assim, ele não teve nem chance nenhuma. Então, o Estado ele não pode fazer isso. A gente tem falando que você falando das soluções de cultura, né? A gente tem um quadro aqui do Catraca Livre. Então, roda a vinheta aí. Aí a gente aqui no quadro do Catraca Livre dá dicas de rolê pela cidade, né? E o que tem para fazer de legal em São Paulo. Vou aproveitar o gancho aqui e uma da minha dica vai ser um lugar que é muito legal, que tem várias coisas em volta, bares, restaurantes, museus, que é o Vale do Anhangabaú, que é um lugar incrível, né? Que durante muitos anos palco de skatistas e muita gente, que hoje tem ali a sua polêmica, né, também rolando. Então eu queria que você falasse dessa polêmica do Anhangabaú e também desse sua dica de rolê em Paraisópolis. Bom, a gente até falou aqui um pouco antes de você chegar no off aqui sobre essa questão do Vale. E, assim, existem muitas polêmicas nessa concessão, né? Então, eu acho que hoje a prefeitura ela deveria entrar com mais força, esclarecendo para a população como que se dá o uso daquilo ali. Então, hoje existe muita polêmica, as pessoas pipoca na internet, pipoca em um monte de lugar, vídeos de pessoas falando, pegando segurança, abordando e falando, não pode gravar, tem que pedir autorização. Aí as pessoas pegam o lado negativo, né? Mas a gente não vai buscar saber por quê, né? Por que existe esse requisito de ter autorização se é um espaço, entre aspas, público. É concedido, então alguém está cuidando daquilo ali. Não é simplesmente só pensar na questão financeira. Não quer dizer que o cara vai cobrar para poder gravar. Não é isso. Existe todo um critério, obviamente. Mas eu acho que hoje deveria ter uma ação mais de educação para explicar aquilo ali. Quanto a Paraisópolis, existem muitas opções lá. Existem os badalados, Estevão, que é o Gaudí de Paraisópolis, que é o Gaudí brasileiro, que tem uma casa incrível de pedra. Tem o Berbela, que é um escultor também que faz peças com a mecânica e tudo mais. Mas tem uma coisa assim, interessante que surgiu há pouco tempo, que é uma galeria que eu não visitei ainda, que é a Favelarte. Olha, nem ele visitou. Favelarte suburbana, e lá tem muita coisa. E os caras trabalham com artistas e com coisa assim de primeira linha. E eles vendem quadros, vendem muitas artes ali. E é um espaço para mudar um pouco a visão do que tem na favela, né? Às vezes a gente só olha para as coisas padrão. É um sarau, é um espaço ali, uma roda de samba. Vai ter outras coisas, vai ter gente que vai consumir outros tipos de conteúdo também. Não, cara, você recebe algum benefício do poder público? Você é uma ONG? Você é tem um convênio com o Estado, União, Prefeitura? Não, a gente, assim, falando do Grupo CRIA, a gente tem um braço social, que é o Instituto CRIAS, e a gente faz qualificação em tecnologia, em comunicação. Mas no grupo a gente trabalha com muita gente, a gente trabalha para o governo através das agências de publicidade, a gente é um veículo de comunicação, então a gente leva essas placas de publicidade, que é o OH, mas é o OH social, são placas estáticas de 1 metro por 80 centímetros e tal, e a gente coloca isso
em várias favelas do estado de São Paulo e também no Brasil. Então, a gente faz esse tipo de coisa, mas não é nada assim que seja um benefício ou uma concessão, é uma prestação de serviço. E a gente faz projetos também, e aí a gente já escreveu na Lei Rouanet, já fez algumas ações. A gente tem um projeto que é o Favela Cria, que é um evento que a gente faz em Paraisópolis e vai fazer em outros locais, que a gente procura trazer o mercado e quem faz na favela. Então, a gente traz agências de publicidade lá e também traz quem produz na comunidade. A gente já levou o Alexandre, já levou outras pessoas lá também, de agências de publicidade, Hugo Rodrigues, que estava na Macan, já levou a Dilma Campos, levou uma galera legal para trocar uma ideia que, assim, não adianta a gente... Nós com nós mesmos, a gente não vai fazer mudança, entendeu? Assim como as mulheres só vão vencer o machismo com os homens. Os negros só vão vencer o racismo com os brancos. Não tem jeito, entendeu? Não tem jeito. Se a gente não se unir, não trazer mais gente para engrossar esse caldo, não vai melhorar. Então, o Favela Cria serve para poder fazer isso, trazer gente do mercado e também da favela para mostrar, inclusive para essas próprias agências, que é possível fazer comunicação e publicidade de uma maneira diferente. Tem o podcast também, Tem né? podcast, que é o podcast Cria Brasil, e a gente também faz outras ações ali que a gente procura sempre fazer essas provocações, trazer sempre gente que olhe com outro olhar, menos essa coisa de vangloriar a pobreza. Existe muita pobreza nas favelas do Brasil, mas existe também o outro lado. E a gente precisa fazer o quê? Que esses exemplos que é o outro lado, de sucesso, sejam inspiração para as pessoas. Não é que hoje em dia não surgiu mais coisas novas, assim, mais exemplos legais do que no passado. É que no passado ninguém falava. Então, assim, você vai pegar, muita gente empreendeu ou criou determinadas ações e nunca apareceu. Hoje as pessoas conhecem Sérgio Vaz, por exemplo. É maravilhoso. Que é maravilhoso. É um cara assim que... Um que temos que trazer aqui, inclusive. Pô, Sérgio Vaz é maravilhoso, cara. E assim, a gente é contemporâneo desse cara, pô. Imagina. E mobiliza toda uma cadeia gente, cultural. Só para falar quem é o Sérgio Vaz, ele faz um sarau cultural nas comunidades. Da Cooperifa, né? Que é o Cooperifa, que eu vi uma senhora com deficiência visual de 80 anos recitar poemas que é de chorar. Ela é maravilhoso. Então, me arrepia, né? Porque, né, é uma beleza poética em lugares, por exemplo, que às vezes o Estado não está, os governos não estão, e esse cara consegue levar essa beleza, essa poesia para essas pessoas, cara. Então, vale a pena vocês conhecerem o Cooperifa e conhecer um pouco da história do Sérgio Vaz. Tá? Parabéns pelo seu trabalho, que isso, com certeza, enobrece e valoriza muito a própria periferia. Porque eu não falo mais de favela, eu falo de periferia. Né? Claro que tem a favela, tem a comunidade, tem a periferia, mas, às vezes, tudo isso é muito igual. Né? Tem, às vezes, os mesmos sofrimentos. Não, falo isso direto, que às vezes as pessoas se iludem um pouco sobre onde está, e quem está, por exemplo, na Aclimação, ou quem está no Cambuci, mora no Cortiço e está em situações mais precárias do que quem está em Paraisópolis. E se você for olhar no mapa da cidade, o cara está numa área nobre, perto da Vila Mariana. Ô, Joildo, o jornalismo de periferia hoje é mais confiável do que os jornalistas dos grandes veículos? Hoje a gente produz muito mais, né? Com o avanço da tecnologia, permitiu que muita gente produzisse. Antes estava tudo na mão, muito na mão dos grandes veículos, né? Então, hoje você vai, assim, tem uma lista. Eu posso indicar... eu ia falar, cita aí a galera que faz esse jornalismo de periferia, que tem muita gente legal, tem a Agência Mural, tem a Periferia em Movimento, tem Manda Notícias, tem o Potência Periférica, tem o Território da Notícia, por exemplo, que tem totens em locais, em comércios, em periferias, em que ele veicula notícias de 19 veículos de comunicação, por exemplo. Então, é um outro tipo de abordagem e que as pessoas acham que isso é exclusividade de outros locais, e não é. Então, a gente contando a história de nós mesmos é diferente do que... E, óbvio, assim, com o tempo... Esses veículos estão ganhando espaço também na mídia tradicional.
Um ou outro vai, sai dessa mídia dita independente ou periférica e vai para a mídia tradicional. Muita gente conseguiu mudar, né, um pouco o chapéu, né, da favela para um outro veículo, mas foi porque também, às vezes, a gente dá murro em ponta de faca, né, porque não tem incentivo, não tem patrocínio, não tem anunciante. Sempre vai muito mais pelo lado social do que pelo lado que deveria ser, que assim, é um negócio. É isso. É um negócio, Sim. precisa ser encarado como um negócio. É óbvio, a comunicação, a notícia não deveria ser mercadoria, mas tudo tem custo, você precisa produzir. Vou fazer uma série de uma websérie, você vai ter custo, você tem que remunerar todo mundo que está ali. Mas é um processo que melhorou muito ao longo do tempo. Existem muitas pessoas que são assim, exemplos o Catraca ajudou muito, esse processo todo, que é muito, não é simples, viu? Não é simples, porque é fácil chegar alguém lá, um político, ou uma igreja, ou qualquer coisa, e querer sempre mandar na pauta que você está fazendo. Wilson, a gente está falando, né, de um processo de capacitação, de empoderamento, né? Mas uma das coisas que eu percebo nas pessoas é a falta de exercer a cidadania, né, dos seus direitos, né? Porque muitas vezes elas não são ouvidas, né? E eu falo, quando a gente fala de cidadania, é quando né, todos têm direito à educação, né? Todos têm direito à saúde, né? Só que às vezes quando o cara entra no hospital público, né, às vezes quase morrendo e às vezes morre, né, eles têm que, quando é seu filho, a gente vê gente lá dando porrada para o filho ser atendido porque está com 40 graus de febre, né? Não seria também um trabalho de induzir as pessoas a praticar a cidadania, conhecer mais com seus direitos e cobrar mais por esses direitos dentro das comunidades, que muitas vezes eles têm vergonha, né, de pedir, né? Eles têm vergonha, cara. Assim, eu vou dar um exemplo bobo que não tem nada a ver, mas depois continuando. Uma vez um cara que até tinha um trabalho na favela da Felicidade, de arte, ele tinha uma galeria dentro da casa dele, na favela da Felicidade, e a gente fez um evento lá na loja da Oscar Freire, e ele levou um garoto, e o garoto não sabia ser servido, cara. Ele não tinha... Ele falou, eu sempre servi. Ele nunca... ainda bem que tá tudo bom, né? E ele não sabia ser servido, cara. Assim, era uma coisa que me incomodou, né? Porque... você tem que servir e ser servido também, né? Quando eu faço, eu sirvo, mas eu também sei quando as pessoas têm que me servir. E aí o papel da cidadania plena nessa comunidade. E a gente tem, né? Eu tenho umas pessoas que trabalham em casa, tal, e aí eu vejo elas com dúvidas e com problemas, cara, que elas não deviam ter. Elas não deviam ter, porque elas tinham que ter conhecimento da cidadania. Ah, mas com nós não é desse jeito. E aí a comunidade, você, né, e quem tiver voz, tem que praticar isso, né? Cara, é um processo de educação política muito complicado, porque tudo que toca na cidadania, como você falou, vai na política, tudo virou tóxico. Sempre alguém está querendo tirar vantagem, sempre tem alguma coisa ruim ali. Então, vou falar com o vereador fulano de tal. As pessoas já acham que vai ter que fazer alguma maracutaia, alguma coisa que não é boa. Mas você falou desse exemplo aí, e eu sempre costumo dar uma perspectiva um pouco diferente. As pessoas, elas são movidas pelo espírito egoísta. O que é isso? O cara só vai brigar por conta da questão da saúde porque ele foi lá com o filho com 40 graus de febre. Então, o espírito egoísta faz você lutar por melhorias. Eu vou brigar por creche se meu filho não tem creche. Eu vou brigar por habitação se alguém não tem habitação. Sempre é um espírito de o que falta para mim, ao invés de ser o que falta para todos e vai me ajudar. Então, deveria, até para melhorar isso, o espírito egoísta coletivo, né? Deveria ser o que vai, se mudar todo mundo, o que me ajuda? E o que ajuda para todo mundo, cara. Se todo mundo tivesse mais educação, você ia ter menos dificuldade de andar no transporte público. As pessoas não iam sair trombando no outro, falando alto, sem usar fone, qualquer coisa
são coisas simples, né? Coisa de cidadania é coisa simples também. Não é só a questão de ir para o parlamento ou de ir para fora do Brasil. Não é isso. Tem exemplos básicos que é de jogar lixo na rua, que é coisa que você fala na escola que parece coisa de criança bobinha e que acontece. As pessoas, elas não dão valor. E assim, tudo que tem a ver com política, ou com mudar a vida, ou com pedir, vai para essa vala comum das coisas erradas que as pessoas veem na televisão, que é uma operação policial com um nome estranho, é um cara que apareceu do nada e todo mundo já sabe falar o nome do cara, sabe falar das coisas loucas que o cara está envolvido. Cara, é isso que desestimula as pessoas a participar. Quando eu falei da questão da militância, é isso. As pessoas olharem e falar assim, pô, como é que eu vou lutar para melhorar onde eu tô? Eu vou sair da favela? O cara fala assim, não. Acha que não, né? Pô, então, como é que eu faço para melhorar, para que aqui seja melhor para mim e para todo mundo que está em volta? É difícil esse processo de conscientização. Nesses 20 anos aí de luta, qual momento... Tem momentos marcantes, momentos engraçados que você... Tem vários. Conta um aí pra Tem, gente. assim, cara, a gente chegou... Teve uma época que, no mesmo mês, houve um alagamento e um incêndio no córrego do Antonico. Aconteceu exatamente isso. Primeiro o alagamento, chuva, subiu lá 1,5 metro dentro da casa das pessoas e depois um incêndio queimou 200 barracos. E aí a gente pegou essas famílias e levou para dentro do Céu Paraisópolis. E ficou 100 dias lá, brigando, lutando para que as famílias fossem atendidas. E aí, em determinado momento, chamaram a gente para uma reunião na prefeitura. E aí era uma emboscada. Então, assim, como que era uma emboscada? Então, a gente foi todo mundo lá para a prefeitura e tudo mais, os moradores que estavam lá dentro do céu, alguns lideranças e a gente também da associação, e era para ter essa reunião, achando que ia ter reunião com o prefeito, né, o atual ministro da Fazenda. E aí o que acontece? Não teve a reunião, a gente foi recebido por uma pessoa da habitação, e quando a gente voltou, o Céu Paraisópolis estava fechado, com viaturas da Guarda Civil Metropolitana dentro do Céu Paraisópolis, impedindo que a gente entrasse e voltasse para lá, porque, segundo o poder público, a gente não podia estar naquele espaço público ali. Então, assim, é um dos exemplos de que a gente vive de tudo. Tem exemplos bons e exemplos ruins sobre a política e sobre essa vida. E ainda tem muita gente que cola totalmente sem noção, né? Paraisópolis é muito famoso e eu, por exemplo, tenho um monte de amigo, baile 17, né? Todo mundo quer ir para Paraisópolis. Geralmente quem não é, né? E romantiza. Ainda tem muito isso? Tem muita gente ainda que acha que é novela. Teve novela, inclusive. Inclusive teve novela. Teve novela. Né? É óbvio, assim, tem muita coisa legal. Tem muita gente boa ali. Tem muita gente que luta todo dia para mudar. Você vai encontrar gente que, com simples, tá bem, tá gente boa pra caramba, assim, eu te daria 800 exemplos de pessoas que você encontrar com elas, você ganha seu dia, porque elas conseguem viver com o simples e para elas aquilo ali já é suficiente e estão na dificuldade, mas não acha problema. Tem gente que vibra só coisa positiva. Sim. Tem demais em Paraisópolis, mas cada vez mais levar essa visão do que é realmente a comunidade, do que é o lugar. E todo lugar é assim. Você vai para Heliópolis, vai para Vila Prudente, vai para o Fundão, de qualquer lugar. Saber chegar e saber sair é o que é mais importante, né? Então, às vezes, as pessoas acham que chegar falando um monte de gíria é o jeito de estar integrado com aquele lugar. Tem alguma história aí dessas, assim, para contar? Cara, toda hora acontece alguma coisa. Toda hora acontece alguma coisa. A gente que vai decide da cabeça fazer uma gravação e não fala com ninguém, nem com o morador e nem com ninguém. E aí, sim, adentra a noite, começa a fazer a gravação e é abordado pela comunidade, por outras pessoas, para poder parar, porque não sabe o que está sendo feito, né? Porque a favela é vista como cenário. Eu falo isso sempre, ela não é um cenário. Aquela coisa assim, estereotipada, igual ao turismo, que é uma outra polêmica, turismo na favela. Isso. Que é a questão de achar que tem pessoas que exploram
essa vertente como se fosse um safari, como se fosse um no zoológico. Rio de Janeiro tem bastante isso. É um negócio assim meio maluco, cara. Queriam implementar em Paraisópolis, eu ouvi isso. Cara, tem turismo que é feito lá, que a gente faz também, mas a gente olha com outro olhar, que é essa coisa de mostrar os artistas, mostrar a comunidade, mostrar um outro viés, e é o cara andando na favela. Ele andando, assim, ele vai andar lá, se quiser, você anda 4 horas na favela. Não tem problema nenhum. Agora, existe uma exploração que é meio estranha, assim. Eu olho assim, é um negócio o cara subindo com jeep, é um negócio... É óbvio, cada um faz... Eu não vou ensinar para quem está na sua favela como faz as coisas lá. Mas... e também muita coisa explorada por gente que não é de lá. E não tem relação. O cara vende um pacote, vai lá e... Assim, não fica nada para a comunidade. Isso é importante ficar. É importante contratar mão de obra local. É importante fazer diferença, porque senão, cara, é só mais um... Deixa eu te perguntar uma coisa. Não estou falando que era em Paraisópolis, ou é no Heliópolis, mas o crime organizado está muito presente nessas comunidades, né? Como é isso lá na comunidade que você Cara, vive? Isso aí, todo lugar tem uma dinâmica própria, né? Então, o que a gente faz no dia a dia, o que a gente se pauta a fazer é fazer o nosso trabalho social e o trabalho também de comunicação que a gente tem feito. O trabalho que a gente faz, ele tem um papel para a comunidade, ele tem um impacto ali. E a gente fazendo bem isso, está tudo certo. Eu acho que, no geral, para a sociedade, também para a própria comunidade, é isso que esperam da gente. Então, quanto mais oportunidades eu criar, quanto mais gente do bem eu levar para conhecer a comunidade, melhor vai ser para todo mundo. Eu acho que tem situações que a gente entra em polêmicas que não ajuda, sabe? A gente precisa criar oportunidade. Cada oportunidade que a gente cria é menos alguém que vai precisar ir pro crime organizado. Ô, Joildo, o que você acha desses programas tipo da Atena? Cara, isso o da Atena até foi para a TV pública agora, né? Então, assim, é um negócio engraçado, né? Que falava mal do governo e está no governo. Mas isso é a exploração da pobreza e da violência e é um discurso violento contra a favela. E não importa que seja da Atena, o filho dele ou qualquer pessoa que tem essa pauta policial, olha, e o discurso é sempre o mesmo. Na hora que está fazendo a cobertura, todo mundo olha, cuidado que está tendo uma operação, vai sair um cara armado, vai sair qualquer coisa, e Paraisópolis é super violenta, ou qualquer favela é super violento, e que o fulano tomou um tiro. Cara, isso acontece em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Se for pegar a estatística de criminalidade, de segurança pública, faça um exercício. Entrem no site da Secretaria de Segurança Pública e procurem lá. Produtividade policial. Vocês vão ver índices de violência muito maiores em lugares que vocês não imaginam. Nossa, Pinheiros tem mais assalto que Paraisópolis. Não, cara, eu vi hoje que numa cidade da Itália, os caras fizeram uma operação de guerra para assaltar um caminhão, não, aqueles blindados, né? Carro forte. Carro forte. Né? E, cara, eu vi a operação, eu falei, caramba, meu, parece o Brasil, né? Mas era na Itália, cara. Cara, e é uma loucura isso. E continua existindo por quê? Porque existe o consumo desse tipo de conteúdo. E a própria favela consome isso. E é assim, a coisa acha que tá num cinema, que tá num filme, vendo Rambo, vendo coisas do tipo, e não... Cara... O melhor filme brasileiro de todos os tempos, que foi considerado... É Cidade de Deus. É Cidade de Deus, cara. É isso. Entendeu? Tropa de Elite, Cidade de Deus. É só a exceção mostrando a regra. É isso. Tudo que tem mais espaço é a exploração da pauta negativa da favela. Quantos programas você vê na TV aberta falando de outras pautas? Quantos Profissão Repórter você... que tem outros nomes. Inclusive, teve agora, né, há pouco tempo atrás, a CPI, né, dos bailes funk. Me fala um pouco o que você achou desse grande momento ali da política. Cara, há vários aspectos a se falar disso.
Mas os pontos positivos, pontos altos, foi a presença de várias pessoas ali da favela e do movimento cultural, não só das favelas. Teve o Chavoso, teve o Salvador da Rima. Né? Salvador da Rima, que inclusive Cara, vem aqui em breve. É incrível. Assim, eu fiquei orgulhoso de muitos posicionamentos e de não criminalização. É óbvio que o baile funk, por si só, ele gera vários incômodos em quem está na favela. Isso é óbvio. O morador que está na rua que o baile acontece, é óbvio que vai reclamar. O comerciante não vai reclamar. Mas não existem opções hoje. Qual opção de lazer tem? Você não vai ter. Então, eu vou entrar num outro assunto que é complexo, que é assim, ocorreu em 2019 uma chacina em Paraisópolis de 9 jovens. Morreram 9 jovens lá, nenhuma era de Paraisópolis. Todos eram de outros lugares da cidade e da grande São Paulo. Todos. Podem olhar, nenhuma é de Paraisópolis. Pessoas de outros lugares foram para lá para ter lazer. E morreram por isso. Porque não tinha opção. Mas por quê? Qual foi a causa da morte? A polícia fez uma operação sem controle. Blitz sem controle. E aí perdeu o controle, encurralaram quem estava no baile funk. E aí deu causa para a morte dessas 9 jovens ali. Então, está sendo julgado, tá um processo super corporativista de determinadas camadas aí, mas a gente espera que tenha algum tipo de responsabilização, porque para não acontecer novamente. Mas não mudou quase nada de 6 anos para cá, 7 anos para cá. Então, precisa ter opções para esses jovens e para a sociedade no geral estar lá. Só criminalizar, que a CPI é para isso. Essa CPI foi para isso. É criminalizar quem vende bebida, é criminalizar o comerciante, é criminalizar quem faz música. Agora, profissionalização, dar acesso, não foi o que foi pensado. Dá lazer, né? Então, assim, eu não estou fazendo defesa apaixonada de quem está fazendo errado na favela. Não é isso. Mas o tratamento tem que ser diferente. O tratamento precisa ser de regularizar. Como que a gente faz para regularizar? Como que a gente faz para que aquele cara que está comprando bebida adulterada não compre bebida adulterada? E isso, assim, a sociedade toda está assim. O caso que teve recentemente com relação ao metanol não era um lugar na favela que estava adulterando, era gente comprando em lugar rico, pagando mais caro, inclusive, né? Então, a gente olhar com uma lupa um pouco diferente. Quais são os planos agora para esse futuro de vocês? Quais são, né? Assim, estamos aí em 2026, acabou o carnaval. O que vem aí? G10, Cara, Cria Comunicação. Sim, a gente na Cria, a gente tem procurado sempre influenciar cada vez mais pessoas a criarem seus grupos de qualificação e de incentivo ao estudo na área do audiovisual. A tecnologia ela faz muita mudança, a economia criativa pode ajudar muito. Então, a gente tem procurado sempre incentivar que se criem esses grupos, profissionalizar cada vez mais, porque só ser projeto social, ele já nasce com um objetivo de acabar. Então, quanto mais profissionalizado isso for, melhor, se conectar com a cadeia produtiva, porque também não pode ser só uma questão assim de falar, você tem que contratar da favela porque os caras precisam de ajuda. Não, tem que ser o seguinte, você vai contratar da favela porque o cara faz legal, porque o cara é criativo, porque o cara pode me ajudar aqui, vai fazer uma estampa legal para minha marca, vai produzir um 3D legal, vai fazer um evento que vai agregar alguma coisa além da onde ele está. Porque o social ele tem um apelo, mas se só for pelo social, ele tem um limite ali, porque se ele não tiver retorno financeiro, você não vai contratar de novo. Se a estampa que o cara trouxer for só mais do mesmo, for uma reprodução chique de Mona Lisa, ou for uma coisa qualquer... Ctrl-C, Ctrl-V. Porque tem gente que é bom disso. É bom de copiar. Eles têm uns projetos... O Tuco também faz um projeto em periferia, né? Que ensina uma galera. E eles têm ele tem uma parte de moda lá no Cria. Até podia falar um pouco disso, né? Lá no G10. É bem forte. Tem um projeto que... né, capacita uma galera, tem marcas próprias. Em geral, os negócios que fazem parte lá do hub do G10 Favelas, cada um tem um lado social e um lado
que é um negócio social, ele precisa se pagar, ele precisa sustentar. Então, tem um dos negócios, que é o Costurando Sonhos Brasil, que ele qualifica a mão de obra de costureiras, costureiros, trans, em parceria com o Senai. Então, são máquinas overlock, reta e tudo mais, modelagem também. E aí, depois que a pessoa faz esse curso, ela consegue ir para outras etapas. Então, o Costurando Sonhos faz o quê? Ele tem uma oficina e aí faz upcycling. Então, pega uniforme e dá outro significado para aquilo, faz necessaire, faz mochila, faz brinde, faz uma própria coleção de moda que elas fazem lá. Já fizeram 2 ou 3 coleções, já foram para fora do Brasil mostrar isso, foi para a Itália, foi para Nova York, foi para a França. Então, existe ali uma cadeia que a gente quer criar para mostrar o seguinte, ó, formou, a pessoa trabalhou e vendeu para voltar para formar mais gente, para vender, tem uma cadeia ali. Tem um negócio que é o Favela Brasil Express, que faz a última milha do e-commerce, por exemplo. Então, hoje, o que antes era uma dificuldade de a pessoa receber em casa um produto, então, imagina, você compra um produto e ou você tem que buscar em determinado lugar, ou não está disponível, que era o normal, né? Então, o cara botava o endereço de Paraisópolis ou botava do Morumbi, muda tudo. Então, o que acontecia antigamente era o quê? Ou não estava disponível o produto ou demorava mais tempo para poder chegar. A tirar a cidadania, você tira em muitos aspectos, né? Quando a pessoa não tem um endereço para receber umas coisas. Até hoje, né? Não dá para marcar Uber para chegar lá em Paraisópolis. Existe essa luta ainda constante, né? Até hoje não dá para... Né, você pedir um Uber que chegue... prefeitura, estado, vamos falar aqui, isso aí é a própria empresa, né? É o próprio negócio que determinou que é uma área de risco e não vai lá. Então, por exemplo, a 99 vai. Mas o Uber, o que acontece? Eles determinaram pontos de desembarque, que é como se eles criassem estações de desembarque, né? Locais que na favela vai deixar a pessoa. Ao invés de ser um transporte que você vai até a porta do lugar, da sua casa, você vai em determinado... Vai no UBS, vai num prédio, vai em algum outro lugar. Você tá falando numa rua? Onde foi? Fala aí. Uber, isso é preconceito, hein? Pô, Uber, é uma rua onde foi apresentador da Globo, né? Vai artista, vai empresário. Pode ter regras, né, para entrar na comunidade. Você não vai entrar 200 por hora na comunidade, não vai deixar o vidro fechado se for... Né, tiver isso filme, né, mas se você seguir as regras da comunidade, tem certeza que você não vai... Mas isso assim, a justificativa é pronta. Se você perguntar para a assessoria de imprensa, eles vão dizer que é uma área de segurança, uma área de perigo, qualquer coisa do tipo, mas existe uma solução, eu até já propus para eles, inclusive isso, de que desse uma opção, dá opção para o próprio motorista determinar se ele quer ir ou não para aquele local, porque a grande maioria de quem trabalha para esses aplicativos são moradores de favela. Sim. Quem trabalha para iFood, quem trabalha para Uber, quem trabalha para 99, quem trabalha para Rappi, é morador de favela. E se a comida chega, tudo chega, como que o Uber não pode chegar? Então vamos fazer o seguinte, vamos usar o 99 e não vamos usar mais o Uber, pô. Acabou. Deixar a hashtag aqui, ó. Isso, não use Uber. Tem que anunciar aqui no Sem Segredo também, hein? É que, por incrível que pareça, o 99 é mais caro que o Uber, né? Então as pessoas sempre optam por algo mais barato. Mas, de qualquer forma, assim, a origem, o lugar que você está, não deveria determinar isso. Então, hoje, esse é um desafio que ainda existe. Sim. O que eu estava falando sobre o Favela Brasil Express. Hoje, você compra em qualquer loja que está vinculada a esse negócio e você pode colocar o endereço que você quiser. Eu moro na Marioto Ferreira, Viela São José, Casa 10. Chega lá no centro de distribuição e daquele centro de distribuição é entregue na porta do morador. Como? Com um entregador a pé, bicicleta, moto, carro... E outra coisa assim, não afeta só Paraisópolis. Eu estou dando exemplo de Paraisópolis, mas pode ser qualquer favela. Mas um exemplo é assim, o CEP, da onde fica o Colégio Visconde de Porto Seguro, que é um colégio alemão super conhecido, se você for pesquisar, está escrito Paraisópolis. E onde está a sede do pavilhão do G10 Favelas, onde está a sede da Cria Brasil, é Paraíso do Morumbi. Então, assim, afetava totalmente o Colégio Visconde de Porto Seguro e não afetava onde a gente estava. Então, assim, é uma coisa ilógica
do ponto de vista prático, porque as pessoas consomem, elas compram, e quem a gente está empregando é quem? É o próprio morador. Então, só com dinheiro a gente vai mudar essa coisa, que é assim, gerar riqueza, fazer circular, popularizar cada vez mais as soluções. As pessoas querem consumir, querem ter acesso a tudo. Mas também, se o negócio ele não quer esse tipo de interação, fica um pouco difícil. É difícil, e assim, entra na polêmica do mototáxi, entra em várias coisas, porque mototáxi na prática já existe em São Paulo. Sim. Só não é regulamentado, né? É um processo que a gente vive todos os dias aqui. Pô, que papo legal, hein? Pô, foi maravilhoso. Cara, você está de parabéns, né? Porque essa é a proposta do... Apesar que você não contou quase... Contou uns segredinhos, né? Sim. Essa é a nossa proposta, né? É trazer gente com conteúdo, gente que faz o bem, né? Eu chamo até de máfia do bem, né? Tem a máfia do mal. Mais uma vez, eu quero que vocês sigam a gente, né, no YouTube, no Instagram, no TikTok, em todas as ferramentas. E agradecer aqui o Jackson Bezerra. Aí, né, Do Jackson. Plot B. Venha fazer o teu podcast aqui, cara. Tem uma baita estrutura aqui para fazer seu podcast no Plot B. Tô falando e equipe máxima mesmo também. É maravilhoso. Então venham prestigiar aqui o Jackson. Vem conhecer, pelo menos, e você vai ver como é fácil fazer um podcast. Se eu e o Ale conseguem, qualquer um consegue, né? E vem aqui porque, cara, prestigiar esse cara maravilhoso, conhecer essa estrutura e a gente poder lidar e conhecer gente maravilhosa como você, cara. Obrigado pelo convite. A gente sempre está à disposição e procurar sempre... gerar discussões legais, envolver mais gente. E a gente costuma falar que para você melhorar tudo é só com convivência. Você tem que conectar mais gente, viver com mais leveza. Pô, obrigado, Joildo. Cara, seu trabalho é incrível. Obrigado, viu?